Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Valtra. 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente abre essa edição falando da tensão comercial entre Brasil e os Estados Unidos. A gente destaca agora os principais pontos dos últimos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou essa semana a ordem executiva determinando a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. 694 produtos brasileiros, porém, ficaram de fora da taxação. Juntos, eles correspondem a 43,4% do total comercializado entre os dois países. Com isso, cerca de 18,4 bilhões de dólares em exportações brasileiras ficaram de fora do tarifaço. Dentre os setores que foram isentos estão petróleo, combustíveis, minérios, fertilizantes, motores, peças, componentes e aeronaves civis, polpa e suco de laranja. Para a entidade que representa os exportadores de sucos cítricos, a medida é resultado da interdependência entre as companhias brasileiras e norte-americanas. O Brasil tem 56% do consumo americano e 70% das importações. E já os americanos representam para a gente 42% de tudo que a gente exporta. Nesse sentido, a gente entende que isso é uma concessão que foi feita para as empresas americanas, não para as empresas brasileiras, mas a gente aceita essa carona com muito alívio para todo o setor. O setor de madeiras foi parcialmente isento e agora trabalha também para mitigar os efeitos. Alguns tipos de celulose e ferro-gusa foram isentados e madeira tropical foram isentados da taxa. Da sobretaxa, na realidade, né? Já os produtos de madeira sólida, então a gente está falando de madeira para construção, madeira serrada, a gente está falando de painéis, a gente está falando de portas, de moldura, esses produtos sim foram taxados. O setor de base florestal paranaense e brasileiro, ele é um setor aí antigo, é um setor que já passou por diversas crises. Tá? Então, a gente está analisando as estratégias, a estratégia de busca de novos mercados, redirecionamento de produção, uma estratégia um pouco complexa para o médio prazo e para o longo prazo. Nesse momento, o que a gente está buscando é fazer gestão junto às instituições próximas, parceiras, afetas ao tema, para tentar minimizar esse impacto. Outros itens importantes da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, como café, frutas, carne bovina, de frango, peixe, milho, soja e arroz, ficaram fora da lista de isenção e tiveram a taxação confirmada. Para o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, na relação comercial cafeeira entre Estados Unidos e Brasil, as nações são indispensáveis uma à outra. A importância do café para a economia americana já é de amplo conhecimento para as autoridades nos Estados Unidos. Para cada $1 que os Estados Unidos importa de café, geram $43 na economia. 2,2 milhões de empregos, 1,2% do PIB, mais de 100 bilhões em salários, 343 bilhões de faturamento total. E o Brasil, como maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor de bebida, é insubstituível nesse mercado. Pelos volumes que são importados, 8,1 milhões de sacas, o Brasil exportou para os Estados Unidos, praticamente 16% de todo o nosso mercado vai para os Estados Unidos, nós somos 33% desse mercado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal mercado importador também dos cafés especiais do Brasil, adquirindo aproximadamente 2 milhões de sacas do produto, a uma receita superior a 550 milhões de dólares ao ano. Por isso, o setor segue em negociação. Nossos esforços agora é criar um ambiente para iniciar a negociação. Vários países foram taxados e a negociação aconteceu após essas tarifas. Então, não é novo o assunto de negociar após a imposição de tarifas. O que a gente está correndo contra o tempo, com senso de urgência, foco na pauta econômica, de forma pragmática, para que esse tempo da tarifa seja o menor possível. Para a Associação Brasileira de Produtores e
e exportadores de frutas e derivados, Abra Frutas, ainda há uma expectativa de acordo que mantenha o mercado americano atrativo para as frutas brasileiras. A associação diz que continua apoiando os associados na interlocução com os importadores americanos e com o governo brasileiro na busca de medidas que possam mitigar os prejuízos. Para a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, com a nova tarifa de 50%, somada à alíquota atual de 26,4%, a carga tributária total ultrapassaria 76%. Isso compromete a viabilidade econômica das exportações ao mercado norte-americano, que importou 229 mil toneladas em 2024. Para este ano, a previsão era atingir 400 mil toneladas. Em nota, a ABIEC reforça que segue em parceria com o setor público e os importadores para preservar a competitividade da carne bovina brasileira, assegurar previsibilidade aos exportadores e contribuir com o equilíbrio do comércio internacional e da segurança alimentar global. A Associação Brasileira da Piscicultura também acompanha com atenção e vê riscos para a atividade com a sobretaxa. Haja vista que nesse momento não existe nenhum fornecedor no mundo de filé fresco para atender a saída do Brasil desse mercado. A gente saiu de 8º maior fornecedor de filé fresco para o 2º maior fornecedor de filé fresco e com condições de substituir parcial ou totalmente o filé congelado que vem da Ásia. Então, nós continuamos com esperança, na expectativa de que haja a manutenção de uma tarifa que nos permita negociar e continuar fazendo negócio com os Estados Unidos. E uma das estratégias comerciais do Brasil é ampliar os mercados. E isso aconteceu nos últimos dias. Confira. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de novos mercados para produtos brasileiros. Com mais de 51 milhões de habitantes, alto poder de consumo e um setor industrial altamente desenvolvido, a Coreia do Sul é um dos principais mercados consumidores globais de couro, insumo estratégico para as indústrias da moda, calçado, móveis e automóveis. E agora, o país pode importar couros e peles em cru do Brasil. Em 2024, o Brasil exportou mais de 2,8 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o país asiático, com destaque para soja, cereais, farinhas e carnes. Outro mercado aberto recentemente foi o de guaraná em pó para a Malásia. O produto, nativo da região amazônica, é um dos produtos da biodiversidade brasileira com maior demanda do mercado internacional. O Brasil lidera a produção global de guaraná e é o principal exportador do insumo. A Malásia, com mais de 34 milhões de habitantes e uma indústria alimentícia em expansão, importou do Brasil mais de 1,27 bilhão de dólares em produtos agropecuários em 2024. Com destaque para o complexo sucroalcooleiro, fibras e produtos têxteis, cereais, farinhas, café e carnes. O país africano possui 63 milhões de habitantes e importou cerca de 635 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil no ano passado, com destaque para carnes, açúcar, cereais e café. E o México começou a importar ovos processados do Brasil. No ano passado, o México importou quase 3 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para complexo soja, proteína animal, café e produtos florestais. Agora, um novo produto brasileiro poderá ser exportado para o país. Os dois governos finalizaram a negociação sanitária que aprovou o modelo de certificado internacional que viabiliza exportações de ossos processados. O produto é matéria-prima para a indústria de alimentação animal, produção de gelatina, colágeno e fertilizantes, setores com demanda crescente no México. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, o novo acordo contribui para a sustentabilidade da agroindústria dos dois países. O Brasil exportou mais café solúvel nos últimos meses e a tendência de alta deve continuar. Mas existe uma preocupação: a tensão comercial com os Estados Unidos.
No primeiro semestre deste ano, as exportações de café solúvel brasileiras tiveram um aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2024. Foram embarcados o equivalente a 1.944.000 sacas de 60 quilos para mais de 80 países. Em receita, o acréscimo é de 45,2%, com o valor de 586,925 milhões de dólares. Batemos recorde de volume e faturamento ano passado, em 2024, e já estamos caminhando, para esse ano, para um outro recorde de volume e de entrada de divisas, Mas o setor segue apreensivo desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou as tarifas de 50% sobre os produtos nacionais exportados ao país. Isso porque de todos os países que compram café solúvel brasileiro, os Estados Unidos lideram o ranking. No primeiro semestre, foram 361.088 sacas, 19% do total embarcado. Em contrapartida, o Brasil é o segundo maior fornecedor de solúvel aos norte-americanos. Então, nós temos esperanças de que os empresários dos Estados Unidos se mobilizem no sentido, isso já está acontecendo, para zerar a tarifa de café, porque no todo, com os grãos, 33% grãos e solúvel é o volume correspondente às exportações totais do Brasil, então é um mercado fantástico, só perde para a Europa, que é um pouquinho mais. No mercado brasileiro, o consumo de café solúvel também vem crescendo. No primeiro semestre de 2025, a população brasileira consumiu 12.647 toneladas, o equivalente a quase 549 mil sacas, um crescimento de 4,2% na comparação com o mesmo intervalo de 6 meses do ano passado. O café solúvel vive um momento bastante emblemático, com os consumidores descobrindo os seus sabores, as suas aplicabilidades, a sua versatilidade, e isso tem sido demonstrado com os resultados de venda, de comercialização aqui no Brasil. É preciso muito cuidado na hora de preparar o solo para a próxima safra. E muitos produtores já se preparam para um novo plantio de soja. A colheita da segunda safra em Goiás já está na reta final. Nesta fazenda em Rio Verde, foram plantados o sorgo e o milho. Mal termina a colheita desta safra, já começam os trabalhos para o plantio da próxima, que é conhecida como primeira safra. Aqui em Goiás, os produtores trabalham com a soja, mas como o plantio só pode ser realizado depois do vazio sanitário, este período até lá é usado para o preparo do solo. Analisar o solo, conhecer o nível de fertilidade e preparar já as práticas de correção e adubação. Esse planejamento em relação à correção e adubação vai ser muito importante para que se chegue na próxima safra com o solo preparado, sem faltar nenhum nutriente para a próxima cultura que vai ser estabelecida. Entre essas etapas estão a análise do solo para identificar a composição, pH, teores de nutrientes e deficiências do solo, permitindo a aplicação precisa de corretivos e fertilizantes. A correção da acidez, feita geralmente com a aplicação de calcário, aumentando a disponibilidade de nutrientes e promovendo o desenvolvimento radicular. Conhecendo a fertilidade, analisando o solo, a gente vai saber o quanto que a gente precisa estar aplicando de calcário, ajustando dose, fazendo essa reposição de calcário para áreas que já são plantadas, áreas mais antigas, também pensando em áreas novas, áreas de abertura, fazendo uma correção mais adequada. A adubação, seja com adubos orgânicos ou minerais, mas levando em consideração as necessidades da cultura, para fornecer os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. A aração e gradagem, que são operações que visam o revolvimento e a descompactação do solo, melhorando a aeração, a infiltração da água e o desenvolvimento do sistema radicular. O nivelamento do terreno, que facilita a semeadura e a colheita, além de auxiliar na distribuição uniforme da água e dos nutrientes. E o controle de pragas e doenças, que podem prejudicar o desenvolvimento da cultura.
Mas como o período de vazio sanitário é grande, cerca de 3 meses, o produtor precisa estudar o melhor momento para cada ação que será feita durante o processo de preparo do solo, para se evitar perdas e prejuízos. As tecnologias hoje ajudam muito, né, em trazer melhores práticas, melhores eficiências no uso desses insumos, tanto corretivos quanto fertilizantes. Um exemplo desse é o próprio mapeamento de solo, de fertilidade. Algumas outras práticas podem ajudar na conservação do solo, como a rotação de culturas, já que alternar diferentes plantas em um mesmo terreno ajuda a manter a saúde do solo. Já implementar práticas de conservação do solo, como o plantio em nível e o terraceamento, ajuda a prevenir a erosão e também a manter a água no solo. O planejamento do trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas ajuda a reduzir a compactação do solo e também a preservar sua estrutura. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul usa tecnologia para ajudar os produtores rurais no combate a incêndios. Confira. O IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, oferece 2 ferramentas que ajudam o produtor rural a licenciar e monitorar riscos de incêndios florestais de forma remota. O sistema Siriema e Cifal. O Siriema é o sistema de licenciamento ambiental de Mato Grosso do Sul. Então, o produtor rural vai utilizar o Siriema para entrar com o processo de licenciamento ambiental. Uma das estratégias de prevenção adotadas pelo IMASU é o licenciamento de aceiros e queimadas prescritas. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul é permitido fazer aceiro de 10 metros de largura. Para o Pantanal, são 30 metros que é permitido. Porém, nesse ano, a gente está em emergência ambiental, foi decretado no início do ano. Então, nesse decreto de emergência ambiental, foi autorizado fazer 50 metros de acero com isenção de licenciamento ambiental até setembro de 2025. Então, hoje no estado, a gente licencia as queimas prescritas, que é a queima desse combustível seco, desse capim seco, para evitar os incêndios. Quando o proprietário vai pedir autorização para executar essa queima, o documento que ele tem que apresentar é o atestado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Então, fazer o licenciamento no IMASU. Para realizar a queima prescrita, o produtor deve estar atento às condições climáticas. As condições meteorológicas são baseadas nos 30-30-30, que são ventos com velocidade acima de 30 km por hora já não é indicado para executar a queima. Temperaturas acima de 30 graus Celsius também já não é mais indicado. 30 dias sem chuva, também não. A umidade relativa do ar abaixo de 30% também já não é mais indicado, então tem que sempre estar atento a essas variáveis. Cada produtor é responsável pela queima realizada em sua propriedade. Já as áreas pertencentes ao governo são de responsabilidade do IMASU. O IMASU realiza em parceria com o Corpo de Bombeiros ações de queima prescrita em unidades de conservação para reduzir a vegetação seca acumulada no local. O Cifal, o Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas, foi criado para auxiliar o produtor rural no manejo integrado do fogo. O proprietário coloca no sistema os limites da propriedade dele e ele devolve 4 mapas, que são o mapa da vegetação que tem dentro da propriedade. Então, ele vai mostrar ali quais são as vegetações sensíveis ao fogo que devem ser protegidas. Um outro produto que ele dá é o mapa da biomassa seca acumulada. Então, isso vai mostrar para o proprietário onde que tem aquele capim que secou e que ele vai ser um combustível para o fogo quando tiver um incêndio. O histórico de áreas queimadas, então o proprietário vai poder observar a fazenda dele e ver de onde está vindo fogo, se alguma propriedade ao redor dele está sendo queimada ou não. E o quarto mapa que ele traz é a previsão do perigo de incêndio, também uma ferramenta super importante para o proprietário saber quando é o período adequado para ele realizar as queimas prescritas. E em Mato Grosso, a AproSoja e o Corpo de Bombeiros lançaram uma cartilha sobre como combater o fogo na área rural. Nessa época do ano, com baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas, ventos e falta de chuva, o risco de queimadas aumenta. Durante a colheita, o produtor deve estar preparado para evitar o fogo e para um combate de emergência, com equipamentos e pessoal. Prevenir o incêndio é a principal recomendação do Corpo de Bombeiros. A gente sabe se ele começar, é uma situação difícil de controlar, dadas as condições climáticas, então a ideia é que a gente consiga evitar o início desse incêndio. Então,
Isso aí ele serve principalmente para poder conscientizar e orientar para melhorar a hora da colheita. A ideia é que a gente consiga trabalhar antes de iniciar a colheita, verificar as condições climáticas, se estão mais favoráveis para atuar, verificar o período do dia que está sendo essa colheita, para poder garantir que não existe o fogo. A cultura do milho é a que mais oferece risco nesse período. O Mato Grosso é o maior produtor do grão no país, com estimativa de colher mais de 50 milhões de toneladas. Por isso, os cuidados durante a colheita devem ser redobrados. Sim, a colheita do milho ela acaba incidindo nesse período mais complicado de estiagem nosso aqui do estado, né? Então a ideia é a gente conseguir otimizar que a gente tenha o mínimo de foco de incêndio possível através dessas orientações. O Brasil não está mais no mapa da fome. Confira os dados. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O resultado coloca o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. A conquista foi alcançada em apenas 2 anos. Em 2022, o país viveu um período considerado crítico para a fome. O relatório foi divulgado durante o evento oficial da 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, na Etiópia. Um programa gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social entregou alimentos da agricultura familiar para entidades do estado de São Paulo. Comprar de quem produz e distribuir para quem precisa. Fubá, farinha de milho e feijão preto, adquiridos pela Conab por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foram entregues para várias entidades do estado de São Paulo. São 73 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar, entregues a projetos cadastrados. É uma comida produzida pela agricultura familiar, em assentamentos, por quilombolas, e que foi adquirida pelo governo federal através do Programa de Aquisição da Agricultura Familiar. E hoje nós estamos fazendo essa ação em outras ceasas também do interior, distribuindo para as entidades, para as cozinhas solidárias, para que essa comida chegue nas pessoas mais necessitadas. Aqui em Araraquara são 8,5 toneladas de alimentos distribuídos que vão para 40 entidades cadastradas na cidade. Esse montante deve beneficiar de 2.500 a 3.000 pessoas. A associação que a Maria Lúcia preside atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 22 pessoas moram no local. Para ela, a ajuda veio em boa hora. Para mim, essa entrega é muito importante do que o governo federal está fazendo para a gente, porque nós somos uma casa de acolhida que atendemos as pessoas em situação de rua, né? Precisamos muito desses alimentos, porque na verdade eles chegam fracos, chegam doentes, né? E eu preciso muito da ajuda de todos. E essa é a perspectiva de todos os representantes presentes na entrega dos alimentos. Hoje a PAI atende crianças carentes, então que precisam dessa alimentação. Então as crianças que ficam um período integral, que tem o café da manhã, o almoço, né, o lanchinho da tarde, então vai ajudar demais mesmo, vai ser muito importante. Estamos felizes. Porque hoje a gente luta com muita dificuldade e um dos quesitos que mais nos preocupa é garantir uma alimentação de qualidade às crianças e adolescentes que vêm de situações de muita vulnerabilidade, com uma qualidade alimentar ineficiente ou até ausente. Então, essa oportunidade é muito importante a todos nós, a todas as entidades. Através do Programa de Aquisição de Alimentos, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar estabeleceu essa parceria entre Conab e CEAGESP, para que a gente pudesse, no caso aqui de Araraquara, reestruturar o nosso banco CEAGESP de alimentos para poder cumprir o nosso papel social junto às pessoas que mais precisam, que estão em situação de vulnerabilidade social, que é atendendo com alimentação emergencial, né, com essas doações oriundas da agricultura familiar. Uma vinícola virou ponto turístico e conquistou os visitantes com uma curiosidade. O local não tem tradição na cultura da uva. Foi-se o tempo em que os goianos precisavam viajar ao sul do país para visitar vinícolas. Em Piracanjuba, no interior de Goiás, um parreiral virou rota turística e encanta quem passa por lá. A Geraldina, que mora na cidade, faz questão de levar cada visita que recebe. Desta vez, trouxe a neta, que veio de Anápolis e ainda chamou os amigos. Eu adoro trazer as pessoas aqui. Sempre eu trago, todo ano eu trago. O Luiz de Aparecida soube da novidade pelas redes sociais e decidiu conhecer o espaço pela primeira vez.
A meninada tá aqui, a esposa, os amigos. Estamos tudo aqui, todo mundo aproveitando. A paisagem, o contato com a natureza e, claro, as uvas encantam os adultos. Mas é com as crianças que o passeio ganha um brilho especial. A Helena, de apenas 8 anos, conta o que mais gostou. Eu gostei muito das uvas, porque elas são muito saboreantes e muito boas. Há 8 anos, o Parreiral conquistou o coração do José, empresário que transformou a propriedade da família em um destino de turismo rural durante as férias. Esse aqui é um hobby, né? Eu tenho a minha vida profissional, além, né, do trabalho da viticultura. Um dos objetivos foi exatamente envolver a família, né? Dar atividade, uma atividade mais bucólica, uma atividade rural. Uma parceria do governo de Goiás, através da Goiás Turismo, tem fomentado a participação e a visitação de turistas em locais como esse aqui de Piracanjuba. Em parceria com o Sebrae Goiás, a rota Além das Águas convida os visitantes que têm o destino final Caldas Novas a passarem, por exemplo, por esse Parreiral. Aqui, eles podem aproveitar durante todo o dia, pagando o valor mínimo, o roteiro de turismo rural. Além de oferecer uma experiência sensorial, o passeio também é educativo. Mesmo com os desafios do cultivo em um estado de clima quente como Goiás, José acredita no potencial da uva e comemora a valorização do turismo rural e da produção local. A propriedade conta com uma variedade de produtos artesanais feito com as uvas colhidas no local. Para o dono, ver o Parreiral cheio de visitantes durante a temporada é motivo de realização. Trazer a família, desenvolver a família, unir a família, e hoje você está vendo aqui, né? Famílias. O Parreiral fica aberto para visitação de 10 de julho a 31 de agosto, das 8h30 às 12h e das 14h às 18 horas. Venha nos visitar que vale a pena. Câmeras térmicas têm sido usadas para monitorar a saúde e também o ciclo reprodutivo das vacas. Confira agora como funciona essa tecnologia. Essa lente especial se chama termografia, uma técnica aliada na pecuária leiteira. Na EPAMIG, em Uberaba, a pesquisa começou em 2016, mas os resultados de agora já apontam para uma revolução no manejo reprodutivo, na prevenção de doenças e na saúde dos rebanhos. Ela nada mais é que uma câmera que tem uma lente especial e ela transforma o calor irradiante, né, da superfície corporal do animal em uma escala de cores, e através dessa escala de cores a gente consegue saber a temperatura. A câmera faz tudo à distância, mede a temperatura em pontos específicos do corpo e transforma tudo em imagem colorida. É assim que os pesquisadores conseguem perceber detalhes que podem passar despercebidos na rotina da fazenda. Nessa parte de temperatura, há alguns sinais característicos do estro, que é, por exemplo, a hiperemia e o edema vulvar, que nada mais é que o inchaço dessa região da vulva, devido à grande circulação sanguínea que tem, né? Uma mobilização sanguínea nessa região. Então esse foi o nosso primeiro estudo com esses animais, né, na fase do ciclo estral, e a gente conseguiu realmente ver que durante diferentes partes da fase do ciclo estral, essa temperatura corporal ela tinha alterações. A mamite é um velho fantasma para quem vive do leite, um problema que pode impactar a produtividade e exigir tratamentos caros. Essa tecnologia ela pode ser usada como um identificador, às vezes até precoce, né, desse processo inflamatório. Os estudos preliminares mostram que na região abdominal, uma diferença de até 0,9 graus Celsius pode indicar uma perda gestacional. Parece pouco, mas para quem depende de cada bezerro nascido, é uma pista importante. Identificar essa perda gestacional, né, a gente consegue direcionar, alocar os recursos, né, do animal que precisa receber um atendimento veterinário, por exemplo, e até mesmo adiantar esse animal ser alocado num lote especial para ser inseminado o mais rápido possível. Em 2020, um estudo inédito consolidou a termografia como ferramenta científica no Brasil. O que hoje ainda é pesquisa, em breve pode estar na mão de mais produtores. Um trabalho da EPAMIG está avaliando a termografia na rotina durante toda a gestação. Os resultados já foram enviados para publicação em uma revista científica e devem abrir caminho para que a tecnologia avance dos currais experimentais para as fazendas comerciais. A identificação de uma perda gestacional ou a identificação de um evento reprodutivo como o estro, né, num todo diluindo, há uma tecnologia relativamente barata, né, perto do prejuízo que esses eventos podem causar para o produtor. Mas a inovação não para na lente térmica. As vacas da raça Gir, que são modelo dessa pesquisa, também carregam colares inteligentes. Enquanto a vaca rumina, esse colar aqui
registra cada atividade dela. Tempo de descanso, movimentação, ofegação. Tudo vai direto para a tela do computador. Assim, o produtor sabe quase em tempo real como anda a saúde do rebanho. A vaca caminha menos? Pode ser indício de dor. Rumina menos? Pode ter algo errado na digestão ou no conforto. Tudo vira número e alerta. Quando há uma mudança nesse comportamento, ele pode ser um indicativo, né, de algum evento importante, que seja de saúde ou reprodutivo, e a gente consegue ser mais assertivo também, né, no manejo desse animal. O comedouro automático identifica exatamente quanto cada vaca come, envia os dados para o computador e ainda cruza com informações do colar inteligente. No final, o produtor ganha um prontuário digital que conta a história de cada animal. Tem várias aplicações, desde realmente do ganho de peso até identificando aí eventos como o baixo consumo, que pode ser indicativo de algum problema de sanidade, alguma doença, né? Quem investe em informação, investe em futuro. A ciência faz nascer bezerros mais saudáveis, leite de melhor qualidade e um campo onde homem e máquina trabalham lado a lado. Uberaba já é a capital do zebu, né? Então a gente tem toda essa concentração e toda essa importância realmente regional e a nível nacional, né? E a gente está deslanchando realmente nessas tecnologias, uma instituição que vem sendo vanguardista nesse quesito. Uma nova tecnologia desenvolvida pela Embrapa vai permitir monitorar as pastagens do Brasil e estimar a massa de forragem disponível para o gado. Uma técnica aplicada em 3 diferentes sistemas de produção: extensivo, intensivo rotacionado e integração lavoura-pecuária, aliada à modelagem agrometeorológica e sensoriamento remoto com dados climáticos e imagens de satélite, vai avaliar quanto capim tem disponível para o gado. A metodologia desenvolvida pela Embrapa servirá para orientar práticas de manejo e apoiar a intensificação sustentável da produção de carne e leite no país. A metodologia oferece resultados concretos para o produtor rural. Em grandes fazendas, será possível monitorar toda a área de forma simultânea, facilitando o ajuste da taxa de lotação animal e a identificação de áreas degradadas. Dentre os diferenciais do estudo está a aplicação simultânea da metodologia nos 3 sistemas de produção pecuária e na distinção entre 2 elementos da forragem em campo: a matéria seca total e a matéria verde. O estudo foi realizado ao longo de 2 anos e contribui para uma gestão remota mais precisa das áreas produtivas. De acordo com dados de 2020 do IBGE, o Brasil possui cerca de 113,2 milhões de hectares destinados à pastagem com manejo. E dados levantados pela Embrapa indicam que o país possui 28 milhões de hectares de pastagens degradadas com potencial para expansão agrícola. Uma produtora do setor leiteiro de Rio Verde, no estado de Goiás, descobriu que tinha talento para fazer doces. Ela apostou no negócio, deu certo e virou mais uma renda no campo. A Simone, o marido e as 2 filhas moram nesta fazenda em Rio Verde. Eles sempre viveram na zona rural. O sustento da família também sai daqui. Eles produzem leite há mais de 15 anos. A minha infância, a minha vida foi vendo meus pais mexer na propriedade com gado de corte, gado de leite. E nada melhor depois que eu casei, continuar, a atividade. Desde pequena, as filhas também ajudam no trabalho. Gisele, a mais velha, já até se prepara para seguir os passos da mãe. Atualmente, ela cursa o 5º período da faculdade de agronomia. Eu vejo que vou conseguir aplicar os meus conhecimentos aqui na fazenda. Independente da gente trabalhar com gado, a gente precisa de manutenção de pastagens, entre inúmeras outras coisas. Por muito tempo, a produção de leite era o único foco da família. Mas há 5 anos, durante a pandemia de Covid-19, a Simone descobriu uma nova paixão: os doces cristalizados, que hoje também ajudam na renda da fazenda. Eu sempre tinha vontade de aprender a fazer os doces, para atender a minha vontade de comer, que eu achava bonito. Até então, sempre que tinha treinamento, oportunidade, nunca dava certo, por causa da distância. Até que um dia eu tinha a técnica que me atendia na época, na produção de leite, e ela falou: monta a turma, que eu
mobiliza o instrutor e traga até a sua propriedade. E assim fez. E o qual depois terminou, eu tive que colocar em prática, né? No começo era só por diversão, apenas para comerem os doces em casa. Mas as visitas foram gostando e incentivando ela a vender. Hoje, a Simone produz uma média de 60 quilos de doce por mês. Tem de leite, figo, mamão, abacaxi, goiaba, laranja, caju, abóbora, coco e banana. Quem experimenta, aprova na hora. Todos muito bons. Meus preferidos são de abacaxi e de melancia. O processo de produção é fácil, mas um pouco demorado por conta da cristalização. Isso aí você vai fazer um processo de 3 a 4 dias. No 4º dia que você vai conseguir cristalizar o mamão. Cristalizou tudo, a açúcar, né? Secou. Agora a gente vai colocar ali e servir. Os planos da Simone com os doces são bem ambiciosos. Ela quer aumentar a produção e a variedade, que já é grande. E se depender da futura engenheira agrônoma da família, as produções de leite e doces vão andar lado a lado na fazenda. Uma propriedade pequena, ela pode sim ser muito rentável. Basta a gente trabalhar da forma certa. E o que eu tenho sempre em mente? Aqui a gente trabalha com gado de leite. E a minha mãe tem a agroindústria dos doces. Eu quero chegar numa situação onde todo o leite produzido aqui na propriedade saia da propriedade já como um produto final, como um doce cristalizado de leite, um doce de amendoim com leite, leite com coco. E não só o leite, já toda uma história por trás do produto. Hora de conhecer uma história de pescador, mas que é de verdade, viu? Ele é de Piaçu, Minas Gerais, e fisgou um pirarucu gigante. Olha só! É história de pescador? Nunca vi na minha vida, primeira vez. 2 metros e 42 centímetros. Esse peixe foi pescado no dia muito especial para mim, que é o dia do aniversário da minha esposa, Edna Cândida. E por coincidência, rapaz, eu cheguei no rio lá, ver o presente que Deus mandou para mim e tá dando para ela, né? Que declaração de amor. Gostei, então o presente é meu, o dinheiro dele vai ser meu, né? Foi daqui, dessa imensidão de água, que o carioca, morador desse interior de Brasil, ficou famoso. Era para ser uma pescaria comum. O objetivo, trazer pintados para vender. Mas eis que do outro lado do anzol tinha algo diferente. Eu percebi, porque de costume a gente escala o espinhel aqui na região para pegar pintado ou às vezes barbado, né? E eu coloquei umas curimbas para poder ver se eu pegava pintado. E quando eu cheguei lá, que eu deparei com aquele peixe lá, eu não vi por completo, eu pensei que fosse o sicuri, né? Mas não era. Quando eu vi a cauda do peixe, eu percebi que era um pirarucu. Aí foi só alegria, né? Em vez de um pintado, vi um pirarucu, né? Um peixe nobre que nós nunca tinha pegado na região a primeira vez, né? E eu fico muito feliz por ter sido o primeiro a capturar esse peixe. Foi difícil, eu estava sozinho, mas eu já tenho mais de 30 anos, né, de profissão, então eu já tenho experiência com os peixes grandes da região, não tão grande, né, que o nosso peixe aqui é 40 quilos, né? Então eu consegui pegar, passar uma corda na guerra dele, né, amarrar e rastei ele pro barranco, e lá no barranco do rio eu consegui colocar ele para dentro do barco. O pirarucu não é uma espécie comum, não é vista, não tem relatos dela aqui nos rios do Triângulo Mineiro. O que as pessoas estão acreditando? Que por conta de projetos científicos de uma faculdade aqui ou de pessoas que criam nas áreas particulares, um peixe desse ou vários podem ter escapado e chegado até o Rio Paranaíba. O pirarucu é natural da região amazônica. É grande mesmo, porque lá tem as condições para ser um monstro das águas, como é chamado. Mas aqui, olha que novidade. Na verdade, eu moro em Uberlândia, mas eu vim cá só... Aí eu fiquei sabendo da notícia e eu vim cá para ver o peixe. A Edna já notou quem quer comprar 1 quilo ou mais do pirarucu. E o peixe foi preparado. O carioca teve ajuda. Bicho pesado, mais de 150 quilos. Só de couro, mais de 14. O casal vendeu tudo, claro, para aumentar a renda da família e para ajudar no tratamento de saúde da Edna. Imagina você pegou o maior que esse? Uai, aí vocês vão vir que fazer outra reportagem de novo, né? Para nós fazer um dublê. Todo
Todo mundo sabe da importância dos cavalos nas fazendas e também nas práticas esportivas, mas é preciso tomar cuidado na hora de montar. A Sofia se apaixonou pelo esporte aos 6 aninhos de idade. Agora, com a experiência de 6 anos no hipismo, a jovem Amazonas conta que antes de subir em um cavalo, ela investe em tempo de atenção na personalidade do animal. Você não pode, só montar e já sair correndo, vamos dizer assim. É como se ele fosse te entender, como se ele sabe, é a Sofia que está me montando, então eu já sei como é que ela gosta, aí eu também sei como que o cavalo já se sente e como é, né? E o trato com o animal é importante para que cavaleiro ou Amazonas possam montar sem risco. O Rodrigo é veterinário e hoje faz exame de sangue no Logan para garantir o bem-estar do cavalo que está entrando na fase idosa. Respeito e cuidado rigoroso com os animais são primordiais, onde montaria é levado a sério. O manejo do cavalo vai influenciar muito aí no comportamento que ele tem sendo montado, né? O cavalo a gente tirou do meio selvagem dele, né? Ali onde ele vivia em amplos espaços, ele grameava muito, ele estava caminhando ali o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia é para a gente um pouco simular esse ambiente para o cavalo. Você soltar ele no piquete, que é um ambiente maior, que ele tem espaço para correr, que ele tem espaço para gramear, que ele tem contato com outros animais, porque isso acaba reduzindo o estresse do animal. O Túlio é instrutor no Aras MRZ. Ele diz que a procura pelo hipismo teve uma acelerada importante na pandemia. Muita gente quis se conectar mais com a natureza. Muita gente também encontra no cavalo terapia. Não é simplesmente vir e montar um cavalo e sair andando. A gente ensina aqui, primeiramente, o equilíbrio, tem que ter o contato com o cavalo, a gente ensina os direcionamentos do cavalo, né? E sempre com muito respeito ao cavalo. A gente tem que ter respeito ao animal. O Mauro, outro apaixonado por cavalos desde criança, montou o Aras, onde muita gente hoje tem contato com os animais e a natureza. Uma atividade acessível para quem busca praticar em locais controlados com instrutor e segurança. Essa aqui, por exemplo, é uma égua extremamente mansa, mas nada impede dela assustar. Passar um bicho, sair um passarinho, estourar uma bomba, é natural dela assustar. O Túlio vai então nos dar uma aula com as dicas de segurança necessárias na montaria. E tudo começa com os equipamentos adequados para o cavalo. Começa primeiro pela manta. Isso, a manta e em seguida a sela, tá bom? A gente coloca aqui a manta, né, para os dois lados, a sela. A gente coloca a sela sobre a manta. Tá, encaixadinho. Né? Isso. Encaixado e na posição correta. Agora vamos lá para a pista. Então vamos para a pista. Vamos, derivada. Muito bom, é isso aí, ó. Importante lembrar que muita gente busca contato com a montaria em hotéis fazenda ou até no sítio do amigo ou conhecido. Quem é especialista na área reforça a necessidade de, sim, praticar essa atividade apaixonante. Não é um esporte, no começo, assim, um esporte teoricamente caro, é comparável à musculação, à natação. Você fazer uma aula de hipismo uma vez por semana não é nada proibitivo. E se a pessoa for aprofundando no esporte, que lógico, o esporte precisa de um investimento maior, mas para fazer aula não, a aula é bem tranquilo. Ele tem um GPS super eficiente e já foi o principal mensageiro do mundo. Com o avanço da tecnologia, virou até atleta. Estou falando do pombo-correio. Muito antes da internet, dos telefones portáteis e dos rádios modernos, as mensagens mais importantes e muitas vezes decisivas para salvar vidas eram confiadas a pequenos e silenciosos heróis, os pombos-correios. Essa espécie tem um instinto de orientação surpreendente e ficou muito conhecida durante a Primeira e a Segunda Guerras. Em meio a tiros, explosões e trincheiras, levavam mensagens amarradas às patas, voando por quilômetros até o quartel-general. Um dos pombos mais famosos foi o Cher Ami, que serviu ao exército americano na Primeira Guerra.
Mesmo ferido por balas, ele conseguiu entregar uma mensagem crucial que salvou cerca de 200 soldados cercados na França em 1918. Thiers recebeu uma medalha de honra e virou símbolo da bravura animal em combate. O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo comum, da espécie Columba livia. Mais robusto, peito largo, plumagem brilhante e, acima de tudo, dono de um GPS natural que impressiona. O pombo-correio, o que a gente identifica na diferença é que o comum, esses que vivem aí pelas praças, ele tem o bico fininho e não tem essa áurea em volta do olho. Observa que o nariz do pombo é bem grande, olha, tá vendo? E tem uma áurea em volta do olho. E mais a situação da asa. Olha a posição da asa desse pombo. É bem diferenciada do comum, tá vendo? É uma asa bem preparadinha, longa, para exatamente o voo, né? A perfeição do voo e a velocidade que ele consegue atingir. E a situação é que a fidelidade do pombo é o retorno para a casa dele, a moradia dele. Já tem 2 séculos que pombo-correio mudou de profissão. Deixou de ser carteiro para se tornar atleta. O José Wilson tem 25 aves. Já são mais de 20 anos cuidando e preparando o plantel para as competições. A gente pega eles, vão soltando a pequena distância, eles com a partir de 2, 3 meses de idade, a gente começa a levar eles ali, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, até uns 100 km. Aí dali sempre tem os que destacam. Esses que destacam, a gente separa eles para colocar no campeonato. Vai fazer a disputa para a gente, para trazer os futuros troféus aí. Em Minas Gerais, são 65 associações filiadas à Federação Columbófila Brasileira. A mais famosa das competições é a Copa Minas Gerais, com trajetos que chegam a sair da Bahia. As provas são organizadas com precisão. Os pombos são levados em caminhões até o local de soltura e liberados ao mesmo tempo. Cada um tem uma anilha de identificação. É como se fosse o RG do pombo. O que vale é a velocidade média até o pombal de origem. Vence o pombo mais rápido, ou melhor, o mais eficiente em voltar para casa. Temos um aparelho chamado entrada eletrônica que a gente pega e aciona. Assim que ele chega, ele é acionado essa entrada eletrônica. Ali registra hora, minuto e segundo. E temos um programa que é nos dado pela Federação Brasileira para a gente poder apurar. Esse programa vai te dar a velocidade que ele veio e a localidade de cada residência. Cada pessoa mora num determinado bairro da cidade. Então aqui lá faz essa apuração por GPS, por distância, e aqui lá me dá a velocidade que ele veio, através dessa velocidade que ele veio, me dá o resultado. Primeiro lugar, segundo, assim sucessivamente. O campeonato mais longo foi lá em Poções, na Bahia. Isso foi solto os pombos lá 6 horas da manhã, eles chegaram aqui 5h30, 5h40 da tarde, apareceram os primeiros pombos já registrados, os primeiros pombos aqui na cidade já. Então, quer dizer, se eu colar em horário disso aí, dá em torno de 10 horas, 11 horas de voo e sem parar. Eu imagino que eles vieram sem parar, pela velocidade que eles vieram. Ele responde muito bem o cuidado que a gente tem e a situação dele retornar para casa, esse amor na moradia... Emociona. Emociona. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Obrigada demais pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Valtra. 65 anos de Brasil.